Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Oswaldo de Oliveira e nós vamos dar início ao nosso curso de formação pedagógica na temática da educação das relações étnico-raciais. O objetivo desse curso é desenvolvermos e darmos início a uma reflexão sobre essa temática tão importante que é a temática das relações étnico-raciais, ou seja, a educação das relações étnico-raciais, que a partir de 2003, com a Lei 10.639 e depois a 11.645 de 2008, foi incluído na educação a obrigatoriedade dos estudos da história e da cultura africana e afro-brasileira nas instituições escolares. Obviamente que já fazíamos essa reflexão muito antes da obrigatoriedade da lei, mas a partir de 2003 e 2008, com a obrigatoriedade, isso ganha uma proporção ainda maior, o que é muito importante, em se tratando principalmente de um país em que a população africana tem uma influência tão grande na nossa cultura, nas nossas raízes e também na nossa identidade. Nessa primeira aula, eu queria mostrar aqui para vocês o nosso tema. Vamos dar uma olhada no slide. Nessa primeira aula, o nosso objetivo é trabalhar a questão do estigma e a construção da identidade, tendo dois objetivos mais importantes, que é, primeiramente, refletir a respeito do conceito de estigma e analisar as raízes do preconceito e da intolerância na sociedade. Então, meu objetivo nesse nosso primeiro encontro é dialogarmos rapidamente a respeito do conceito de estigma, que vamos entender que a questão do estigma colabora e muito para a manutenção e a perpetuação, portanto, da forma de preconceito, a intolerância, o racismo, portanto, que vão se derivar dessas questões. Mas antes de nós darmos início mais propriamente às reflexões conceituais, eu quero te convidar para uma nutrição pedagógica, para nós alimentarmos também uma outra dimensão do nosso conhecimento, que é a partir de uma poesia, não é? Aí a gente pergunta o que os poetas têm a nos dizer a respeito disso. E eu trago aqui para a nossa reflexão uma música chamada Sorriso Negro, do Jorge Portela, o Ardilson Barbado e o Jair Carvalho, cantada por Dona Ivone Lara. Vamos dar uma olhada, então? Vamos ouvir? Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Sorriso negro, um abraço negro. Traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro. Traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. Respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão. Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino, amor. Negro também é saudade, um sorriso negro, um sorriso negro, agora negro, um abraço negro, 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 negro. Traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. Pois a partir da letra aqui dos compositores, cantados por Dona Ivone Lara, a gente precisa perceber a necessidade da valorização da cultura e da história dos afrodescendentes e dos africanos. A gente precisa entender também que a nossa escola, durante muitos anos, ela silenciou
os aspectos centrais da cultura negra, e quando não, ela vai criar um certo estigma e criar uma forma muito geral de se pensar a cultura africana no Brasil, cheio de estigmas, cheio de estereótipos, não é? E o objetivo da educação das relações étnico-raciais é justamente desconstruir esses estigmas e esses estereótipos que foram criados ao longo de séculos no Brasil, não é? Estereótipos esses que colaboram e muito, por exemplo, para a manutenção do racismo e do preconceito. E aí a gente pode observar uma frase famosa de Nelson Mandela, em que o Nelson Mandela vai dizer que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Então, tomando esta reflexão de Nelson Mandela, eu compreendo parte dos objetivos da educação das relações étnico-raciais, ou seja, desconstruir os fenômenos históricos e sociais que colaboram para a manutenção do racismo, do ódio racial, né, e das formas todas de preconceito. Ou seja, a partir do momento que eu conheço o outro, eu tenho uma grande possibilidade de acolher esse outro. Há um filósofo chamado Zizek, e que ele tem uma frase que ele diz assim, que o inimigo é sempre alguém cuja história você ainda não conhece. Ou seja, quando nós desconhecemos a história do outro, a inclinação para odiar esse outro, para ignorar esse outro, para violentarmos esse outro é muito grande. A partir do momento, então, que nós passamos a conhecer a história do outro, a partir do momento que nós começamos a entender as razões, né, deste outro, nós podemos, então, acolher esse outro e integrar esse outro na nossa experiência. Mas, para isso, a gente precisa entender a ideia, o conceito de estigma, ou seja, a ideia dessa marca que colabora, né, dessa forma de marcar, dessa forma de identificar um sujeito de forma negativa, né, de modo a perpetuar as formas de racismo e preconceito. Vamos tentar, então, dar uma olhada como que o conceito de estigma vai sendo alterado ao longo da história. Vamos dar uma olhada? Nós podemos identificar a questão do estigma em 3 momentos. Primeiramente, lá na Grécia clássica, em que a ideia de estigma está associada a uma marca, um corte, uma queimadura no corpo, no rosto, né, que significa algo de mal para a convivência social. Ou seja, esse indivíduo, na Grécia Antiga, ele era marcado, né, e essa marca que ele recebia o identificava como um sujeito que deveria ser evitado ou um sujeito que tinha cometido algo de muito ruim para aquela sociedade e ele carregava esse estigma, essa marca, muitas vezes, por exemplo, no rosto, com uma queimadura ou um corte. E todas as pessoas identificavam rapidamente essa pessoa como uma pessoa estigmatizada que precisava, portanto, ser evitada. Então, esse estigmatizado na Grécia Antiga era uma pessoa que vivia na marginalidade da sociedade. Já no contexto do cristianismo, vamos pensar na Idade Média, estigma está associado a uma outra situação. São sinais corporais, são sinais no corpo que representavam a graça divina. É a manifestação através da pele. São erupções na pele de um indivíduo, por exemplo, com marcas como uma rosa ou algum símbolo, né, que associavam esse indivíduo ao indivíduo que tinha sido agraciado por Deus. É uma graça divina, né? Então, o estigma aqui na Idade Média é associado a essa questão da graça de Deus, a graça divina. Ou seja, não é, nesse contexto, a ideia de estigma, ele é uma marca, mas não é uma marca negativa, não é uma marca que exclui o sujeito da sociedade. Já na atualidade, nós vamos recuperar na atualidade o conceito mais próximo do conceito da Grécia clássica, ou seja, o estigma é algo de mal que precisa ser evitado, é uma ameaça à sociedade, ou seja,
é uma identidade deteriorada, uma identidade má, né, por uma ação social considerada negativa. Então, o estigma na atualidade não necessariamente precisa ser uma marca visível, como foi no contexto da Grécia Clássica ou no contexto da Idade Média. Não precisa necessariamente ser visível, uma marca visível, mas o estigma está intimamente associado a algo de mal, a algo negativo que esse sujeito ou esse grupo carregam e que, portanto, também vão sofrer a marginalização social e a exclusão social, ou seja, esses sujeitos, eles possuem uma identidade associada àquilo que é mal. Então, o estigma colabora, por exemplo, para o preconceito, para a intolerância, para o afastamento desse sujeito da sociedade. Juntamente com o estigma, a gente vai identificar, por exemplo, a questão da invisibilidade social. Então, esses sujeitos estigmatizados, eles serão sujeitos colocados à margem da sociedade e vão ser sujeitos que vão ser invisíveis para a sociedade. Tanto eles, as suas manifestações culturais, a sua história, os seus motivos vão ser totalmente relegados ao esquecimento, relegados à invisibilidade social, porque eles carregam consigo essa marca, essa identidade deteriorada, né? Agora, a gente precisa entender os processos pelos quais se dão esta construção do estigma. Vamos dar uma olhada aqui no que o Goffman, né, que é o grande teórico que nos ajuda a pensar essa questão, a partir de um livro do Evelyn Goffman chamado Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. E o Goffman vai afirmar o seguinte, que a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais. Ou seja, a nossa sociedade é uma sociedade que vai estabelecer, que vai construir, né, historicamente e socialmente, essa sociedade, as nossas sociedades vão dizer que esses determinados atributos são normais, são naturais, são legítimos e são aceitáveis de serem expressos e vividos na sociedade. Já esses outros atributos, eles não são naturais, esses outros atributos, eles não são bons, né? E eles precisam ser evitados na sociedade. Aqui inicia, portanto, esse processo de estigmatização, ou seja, determinados atributos, determinadas práticas, determinados comportamentos, determinadas expressões culturais vão ser identificadas como negativas, como deterioradas, portanto, estigmatizadas, né? Então, a sociedade vai construir. Construir a partir do quê? Construir a partir das relações de poder, né? Então, o grupo que é hegemônico, o grupo que detém o poder, vai estabelecer quais são as categorias, quais são as identidades, quais são as práticas que são legítimas e aceitas pela sociedade e quais devem ser evitadas e quais são estigmatizadas, portanto. Portanto, a gente vai, juntamente com o Goffman, identificar o seguinte aqui nesse outro slide, que o estigma, portanto, é sempre a negação da identidade do outro. Nós podemos entender, por exemplo, portanto, que o estigma é uma forma, é uma tecnologia que legitima a dominação e a exploração social, econômica e política. Veja só, quando um determinado grupo que detém o poder na sociedade precisa explorar o grupo que não tem a hegemonia, que não detém o poder, esse grupo que explora precisa criar diversos mecanismos que favoreçam esses processos de exploração. Um desses mecanismos, uma dessas tecnologias, é justamente a estigmatização do outro, né? A negação da história, da identidade, da cultura do outro. Ou seja, eu relego esse outro ao segundo plano. Eu desumanizo esse outro. Como que eu desumanizo esse outro? Considerando todas as suas práticas, toda a sua história, toda a sua cultura como negativa ou de menor importância. Então, ao fazer isso, ao estigmatizar esse outro, ao silenciar
a história desse outro, eu crio um ambiente favorável à ampliação da exploração econômica, da exploração social, da exploração política desses demais grupos. Ou seja, a forma de estigmatização é algo que colabora para o exercício do poder e da opressão de um grupo sobre o outro. Então, o estigma marca o sujeito como um sujeito negativo que deve ser evitado, deve ser colocado no segundo plano. Notem que quando nós pensamos essa questão do estigma, ele não se resume exclusivamente às relações raciais. Eu posso pensar, por exemplo, dentro de um Estado, dentro de uma nação, determinados grupos dentro dessa nação que têm a mesma origem étnica, mas que por terem determinados comportamentos, às vezes, por exemplo, por uma opção religiosa, vão ser colocados à margem da sociedade e vão sofrer processos de exploração. Portanto, todo o processo de estigmatização precisa ser entendido como essa forma de negar a identidade do outro, negar o direito desse outro de ser e de existir dentro das suas perspectivas históricas e culturais, de expressar livremente aquilo que ele é. Portanto, entendendo esse processo do estigma como esse sinal, que pode ser um sinal no corpo ou não, mas que vai distinguir esse sujeito do restante das pessoas de um determinado grupo na sociedade. Portanto, olhando esse outro slide, a gente vai entender que a sociedade em que nós vivemos, as sociedades de modo geral, vão categorizar as pessoas e vão conferir quais atributos serão considerados normais, naturais e comuns. Quando somos, por exemplo, apresentados a alguém, imediatamente nós vamos conferir essas categorias, a identidade social. Então, há uma identidade social virtual, que é ideal e não real. Então, a sociedade vai dizer como que determinados grupos, como que o que é legítimo, que tipo de comportamento, que tipo de atitude é legítimo para aquele grupo. E quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós vamos avaliar se essa pessoa expressa ou não expressa as identidades que são legítimas de um grupo. Por exemplo, isso pode se dar através da linguagem. Quando a gente inicia o diálogo com uma outra pessoa e se nós identificamos que essa pessoa não utiliza a linguagem da forma culta, dentro da norma culta, essa pessoa vai sofrer uma certa forma de estigmatização. Ou mesmo se essa pessoa tem um sotaque, tem uma forma, um dialeto, expressa a língua num dialeto diferente daquele considerado como o legítimo, como o bom, como o correto, essa pessoa que expressa uma determinada linguagem utilizando de um outro dialeto ou não utilizando, por exemplo, da norma culta, ela vai sofrer também o processo de estigmatização, ou seja, porque as expressões delas não conferem com aquela identidade idealizada, com aquela identidade que diz assim, esta é a correta. Então, por exemplo, a criança vai sofrer violência, vai sofrer, por exemplo, o bullying a partir dessas marcas, desse estigma, se ela, por exemplo, usa uma linguagem que não se enquadra a linguagem dentro da norma culta, ou se ela tem um sotaque, olha só, se ela tem um sotaque diferente. O sotaque diferente, dependendo da situação, pode ser um processo que sofre a estigmatização, porque ela não tem o sotaque daquela identidade social virtual, daquela identidade virtual considerada como legítima por um determinado grupo. E aí a gente avança pensando o seguinte, que a identidade social virtual, essa legítima, ela é normatizada pela classe dominante. Aquilo que eu falava agora anteriormente. Então, a classe dominante vai dizer a norma culta da fala, a norma culta de linguagem é essa, e é deste modo que as pessoas devem falar, é desse modo que as pessoas devem se expressar.
Então, essa identidade social real deve, portanto, corresponder ao máximo a essa identidade virtual, social virtual, sob pena de produzir estigmatização, né? Então, um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outra pessoa. Vou pegar um exemplo aqui, né, de uma música, por exemplo. Quando a gente ouve Adoniran Barbosa, né, quando ele utiliza a forma coloquial, né, de linguagem e não a norma culta de linguagem em várias das suas composições, né? Por exemplo, em Saudosa Maloca, né, em que ele vai utilizar uma forma de fala que é a forma do cotidiano, que não é a norma culta de falar. As pessoas que acabam utilizando essa forma de falar, elas vão sofrer muitas vezes também, né, o preconceito e vão sofrer um processo de estigmatização. Portanto, a identidade real de um indivíduo tem que se aproximar ao máximo dessa identidade virtual que foi construída pela classe dominante. Se ele não se aproxima ao máximo disso, ele vai sofrer algum tipo de processo de estigmatização, vai sofrer algum tipo de processo de violência, portanto. Está aqui a questão, portanto, do estigma. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui, olha só. É um relato que o Goffman traz nesse livro dele, de um sujeito que foi condenado, né, um sujeito preso na Inglaterra por um crime. E ele diz assim, esse sujeito: lembro-me de que mais de uma vez, por exemplo, ao entrar em uma biblioteca pública perto de onde eu morava, olhei em torno 2 vezes antes de realmente entrar, para me certificar que nenhum dos meus conhecidos estava me vendo. Então a história aqui é a história de um sujeito que ele vivia numa periferia, né, cometeu alguns crimes, era conhecido dessas pessoas que também viviam na marginalidade, na vida do crime, mas esse sujeito, ele gostava de ler, né? Ele gostava de ler, gostava de frequentar bibliotecas, mas na atividade que ele exercia ali no crime, frequentar bibliotecas não pegava muito bem, não fazia parte, né, da identidade do grupo. Então, para evitar a estigmatização, por exemplo, de ser chamado de nerd, né, pelo grupo, é uma forma de ser estigmatizado. Para evitar a estigmatização, quando ele entrava numa biblioteca, né, quando ele ia entrar numa biblioteca, ele procurava se certificar que ninguém estava vendo, portanto, ele entrando na biblioteca. São os estigmas, né? Esses estigmas podem ser estigmas raciais, podem ser estigmas da educação, como essa questão do nerd, podem ser estigmas culturais e diversos estigmas, diversas marcas que vão conferir, portanto, a esse sujeito uma identidade deteriorada, né, que deve ser evitada, portanto, marginalizada e excluída dos processos. Há, portanto, os chamados símbolos de estigma, né, como, por exemplo, uma algema. Se a gente vê uma pessoa algemada, automaticamente a gente vai identificar essa pessoa algemada à vida do crime. E ela vai ser marcada para o resto da vida como aquela pessoa criminosa, né? Então, aquela foto do sujeito algemado é uma foto que carrega consigo um estigma social muito grande. Por outro lado, há os chamados símbolos de prestígio, que é justamente o contrário do símbolo de estigma, né? O símbolo de prestígio são as marcas famosas, por exemplo. Então, a pessoa que anda com uma bolsa da moda, uma bolsa chamada de bolsa de marca, né? Então, as pessoas, ao carregarem essas bolsas, ao utilizarem essas marcas de uma calça, uma camisa que tem uma marca, é como se o símbolo de prestígio desta marca fosse transferido para a pessoa, entendeu? Então, são chamados símbolos de prestígio. Vamos dar uma olhada aqui no slide, só para a gente, né, lembrar. Então, os símbolos de estigma são essas situações, como eu falei, por exemplo, da algema, né, determinadas marcas no corpo, por aí vai, determinados tipos de enfermidades, né, também. E os símbolos de prestígio. Agora,
notem o seguinte, que preconceito e intolerância se relacionam com os símbolos de estigma e de prestígio, que são construídos historicamente e socialmente. Ou seja, tanto o símbolo de estigma como o símbolo de prestígio são construções, não são naturais, são construções históricas e construções sociais, né, de uma determinada época. Isso é tão curioso que nos leva a perceber, por exemplo, a existência de marcas que são pirateadas, né? Então, você vai em algumas regiões do Brasil afora, né, em grandes cidades, em grandes centros, e você vai identificar o quê? Vários lugares que vendem essas marcas pirateadas, essas marcas famosas pirateadas, essas marcas que conferem símbolos de prestígio. Então, o sujeito que não pode comprar a marca chamada, vamos dizer, de original, né, ele vai optar por comprar, então, a falsificada, porque, de algum modo, essa marca transfere para ele símbolos, portanto, de prestígio, confere para ele essa identidade virtual de prestígio. Então, essa é uma das razões pelo qual a pirataria avança tanto, né? Porque é uma forma das pessoas se aproximarem o máximo dessa identidade virtual. Então, imagina isso, né, por exemplo, na cabeça dos adolescentes, de crianças, né, que estão em fases de formação. Portanto, a gente vai identificar uma questão importante para nós daqui para frente, que o estigma, preconceito e racismo são elementos, portanto, que se relacionam de um modo bastante dinâmico. Estigma, preconceito e racismo. Ou seja, o racismo, de certo modo, se alimenta e se sustenta a partir desses processos de estigmatização. Então, é a partir dessas questões que nós vamos trabalhar nas nossas próximas aulas. Então, isso foi só uma introdução para a gente começar a pensar um pouco esse conceito do estigma. Então, nos vemos na nossa próxima teleaula. Muito obrigado para todas vocês. Um grande abraço. Gente, terminamos aí com um trechinho de Dona Ivone Lara de novo. Tá legal?